Então, essas questões são questões muito importantes para serem tratadas. Acho que a questão de gênero é uma questão muito importante. Ontem eu assisti, para minha decepção, uma entrevista do Papa Francisco, sendo contra a educação de gênero. Eu tenho uma divergência sobre isso com o Pondé. Eu acho que a educação de gênero, especialmente no ensino médio, ela é fundamental. Educação de gênero não é convencimento de alguém, mas afirmar que, do ponto de vista científico, existe um cruzamento entre o sexo biológico e o sexo como convenção cultural. E o ser humano é uma curva tensa entre a identidade morfológica do corpo e o comportamento sexual. Se a presença de um órgão genital X ou Y garantisse a perfeita identidade sexual, o mundo seria um lugar maravilhoso, o mundo seria um lugar perfeito. Eu concordo com a teoria de gênero francesa, de que nesse momento, no planeta Terra, nós temos 7 bilhões de gêneros. 7 bilhões de pessoas com gêneros diferentes. Grosso modo, agrupados em categorias genéricas, como gay, bissexual, etc. São categorias genéricas. Então, a função da educação não é convencer alguém, mas retirar o véu que o senso comum tentou convencer alguém de que, se a menina tem uma identidade com uma cultura masculina e gosta de outra menina, isso não tem problema nenhum. Se isso é convencer alguém ou ideologia de gênero, eu reconheço que eu sou partidário da ideologia de gênero. Pessoas se matam pela inadequação entre o que elas são biologicamente e o que a sociedade espera que ela seja e o seu desejo. O mundo é mais complexo do que isso. É claro que eu sou contrário a qualquer processo catequético que um professor, especialmente em relação a crianças, assuma um papel que nos primeiros anos deve ser da família. Mas à medida que esse jovem vá criando maturidade, essa educação é dizer o seguinte, que quando o Papa diz que não há gêneros, que homem é homem e mulher é mulher, o Papa está usando saia, quando ele diz isso. E que isso é importante lembrar. E ele segue, teoricamente, ele segue um mestre, Jesus, que também nunca usou calça na vida. Então, quando alguém me diz que homem usa calça, eu digo, onde? Na Escócia, em Israel ou no Vaticano? Isso é o que faz o historiador, o relativismo dos costumes, o relativismo das questões, que, como nós sabemos em estudos históricos de vida cotidiana, o hábito sexual, a identidade sexual é um cruzamento entre cultura e biologia. Ela não é independente da biologia e a biologia não é independente da cultura. Nisso eu não sou tão culturalista quanto Foucault e não tão determinista como o Papa Francisco, por exemplo, que de resto eu gosto bastante. Eu não sei se nós respondemos as questões, ou tem mais... Você sabe que, só um rápido palpite, todas as vezes que perguntado sou, e eu sou, o que eu acho, por exemplo, da questão da discussão sobre gênero ou em relação às identidades, eu tenho respondido sempre, Carnal, a mesma coisa, de que eu acho absolutamente estranho que alguém se preocupe com o modo como outras pessoas fazem sexo. Eu acho que isso é de uma pobreza mental. Alguém preocupar-se com a maneira como o outro faz sexo, como se essa fosse algo que destinasse aquela pessoa a uma condição. Eu sempre acho que tem algum desvio psicótico quem fica preocupado com a maneira como a outra pessoa tem a sua forma sexual. Outra coisa é proteger, isso a democracia pode fazê-lo, essa diversidade, como sendo uma expressão da identidade humana, nos seus vários modos de ser. Há várias maneiras de ser humano, mas alguém que quer legislar sobre a maneira como as pessoas têm a sua prática sexual, especialmente quando advém de algumas religiões na qual o sexo para a sua liderança é proibida, pelo menos oficialmente, é muito estranho se coloque isso, né, dentro do circuito. Por isso, minha concordância, né, em grande medida, com essa sua percepção. Faz parte, né, da política e, nessa hora,
tem gente que é demais, de fato, meio mimimi mesmo, né, nisso.